Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo falaremos de um tema crucial para a nossa saúde e bem-estar, que é a desnutrição. A desnutrição é um problema global que não apenas afeta o desenvolvimento físico, mas também psicológico e social das pessoas afetadas. Você sabia que quando o nosso organismo não recebe nutrientes suficientes para suprir as suas necessidades, ele pode entrar em colapso? E você sabia que neste exato momento há pessoas lutando para ter acesso a alimentos nutritivos? Permaneça no vídeo que nós iremos abordar mais sobre este conteúdo. Falaremos dos tipos de desnutrição, das causas, das suas consequências devastadoras e como preveni-las. Falaremos ainda no final deste vídeo sobre duas formas de desnutrição que geralmente afetam crianças, que é o marasmo e kwashiorkor. Vamos a isso! A desnutrição é uma condição na qual há falta de nutrientes necessários para o funcionamento adequado do organismo, o que significa que o nosso organismo precisa de nutrientes para poder suprir as suas necessidades energéticas. E quando ele não recebe nutrientes necessários para satisfazer a estas necessidades, seu funcionamento fica comprometido. As principais causas da desnutrição são a falta de acesso aos alimentos. Neste caso, nós temos uma situação em que os indivíduos não apresentam condições para ter acesso aos alimentos nutritivos, quer seja por questões socioeconômicas ou pela escassez dos próprios alimentos. Uma outra causa da desnutrição é o problema de absorção de nutrientes. Neste caso, o indivíduo ingere sim os alimentos nutritivos, mas o próprio organismo não absorve de forma adequada a estes nutrientes. Esta má absorção pode ser devida a diferentes razões. Uma das razões para os problemas de absorção ou má absorção, assim chamado, é o comprometimento do próprio órgão responsável pela absorção de nutrientes, que é o intestino delgado. Outra causa da desnutrição são as doenças crônicas ou desordens alimentares. Vou mencionar aqui como exemplo a anorexia nervosa e a bulimia. O que acontece nessas condições? O indivíduo apresenta uma vontade extrema de emagrecer devido a uma insegurança na sua aparência e acaba reduzindo de forma significativa a ingestão de alimentos. E mesmo que estes indivíduos apresentem uma magreza extrema, ainda assim se acham gordas. Então tem sempre tendência de alimentar-se menos, acabando por ficar desnutridas. Mais detalhes sobre anorexia nervosa e a bulimia irei falar num vídeo específico, então subscreva-se ao canal para que possa estar atento e não perder mais conteúdos. Quando uma pessoa está desnutrida, pode apresentar consequências severas no seu organismo, podendo mostrar-se através de mudanças físicas, assim como psicológicas, como o baixo peso corporal. Devido à baixa ingestão de nutrientes, o indivíduo tem tendência a perder peso, a fraqueza muscular, já que o organismo não consegue adquirir energia suficiente para poder suprir as suas necessidades, a fadiga, que é um cansaço extremo devido à falta de nutrientes. Temos aqui a menor resposta do sistema imunológico. A que se deve isto? O que acontece? Devido a esta fraca ingestão de nutrientes, o organismo tem tendência a produzir menos glóbulos brancos, podendo ocasionar nesta menor resposta do sistema imunológico. E este é um grande problema para o nosso organismo, uma vez o sistema imunológico é o responsável para o combate de infecções dentro do nosso organismo. Então, se o indivíduo apresenta menor resposta do sistema imunológico, é mais suscetível a adquirir várias doenças, várias infecções, então a pessoa acaba ficando basicamente doentia, porque o seu organismo encontra-se fraco e o sistema imunológico não está no devido funcionamento. Pode apresentar queda de cabelo devido a esta falta de nutrientes, neste caso que está diretamente ligado à falta de proteínas, uma vez o nosso cabelo é constituído também de proteínas. Então, se o indivíduo apresenta uma deficiência de proteínas dentro do organismo, acaba ocasionando neste problema de queda de cabelo. Temos também os problemas de pele e uma outra causa, esta aqui verifica-se mais em crianças, que é designada de crescimento stunted ou atraso no crescimento. As crianças
desnutridas, elas têm tendência a ter um atraso no crescimento, pois para que haja um desenvolvimento do organismo é necessário que hajam nutrientes adequados para o seu funcionamento. Vamos mencionar ainda os tipos de desnutrição, que pode ser de diferentes tipos, dependendo do nutriente em falta dentro do organismo. Então, vamos mencionar aqui a desnutrição proteico-calórica, que envolve o marasmo e kwashiorkor, que vou explicar aos detalhes no final deste vídeo. Então, permaneça aí para que possa saber mais sobre este marasmo e kwashiorkor, que é um tipo de desnutrição severa que geralmente afeta crianças. A desnutrição proteico-calórica está relacionada com a falta de proteínas e calorias dentro do nosso organismo. Temos ainda a desnutrição energética, que está diretamente relacionada à falta de calorias dentro do organismo. Temos a desnutrição nutricional. Este tipo de desnutrição está relacionada à falta de vitaminas e minerais dentro do nosso organismo, como é o caso do ferro, dentre outros. E ainda temos a desnutrição por excesso. Essa desnutrição é caracterizada pela ingestão excessiva de gorduras, sal e açúcar, podendo originar em doenças crônicas, como é o caso da obesidade, diabetes, pressão arterial. Qual é o tratamento da desnutrição? O tratamento consiste basicamente na ingestão de nutrientes, dos nutrientes em falta neste caso, quer seja por alimentação ou ainda por suplementação nutricional, através da ingestão de suplementos que contêm nutrientes. Eu vou dar aqui um exemplo da anemia, que tem relação com a falta de ferro dentro do organismo. Então, se uma pessoa apresenta anemia, ela deve ingerir mais alimentos ricos em ferro ou suplementos com este mineral, como forma a repor esta falta. Um dos exemplos que eu vou mencionar aqui do suplemento é o sal ferroso e ácido fólico, que apresenta-se na forma de comprimido. Em casos extremos da desnutrição, é recomendada a terapia alimentar. Esta terapia é feita por via intravenosa em casos graves que requer acompanhamento médico. Vamos falar da prevenção da desnutrição. A prevenção é a melhor opção. É sempre bom prevenir de modo a evitar todas aquelas consequências da desnutrição. Qual seria a prevenção da desnutrição? É a implementação de uma alimentação equilibrada e saudável. O que é isto de alimentação equilibrada e saudável? Continue no canal que eu vou produzir um vídeo específico sobre a alimentação equilibrada e saudável, sobre os grupos de alimentos, os grupos alimentares, para que possa ajudar-lhe a organizar melhor as suas dietas. E agora vamos falar do marasmo e kwashiorkor. O que é isto de marasmo e kwashiorkor? Essas são duas formas graves de desnutrição que geralmente afeta crianças em países em vias de desenvolvimento. Geralmente afeta crianças. Isto não significa que este tipo de desnutrição não afete os adultos. Primeiramente, eu vou falar do marasmo, que é uma forma crônica de desnutrição calórico-proteica, caracterizada pela falta geral de nutrientes no organismo. Neste caso do marasmo, temos a falta de vários nutrientes. Esta falta pode ser de diferentes grupos de nutrientes, como por exemplo ferro, vitaminas, proteínas, de nutrientes em geral. Porém, é uma desnutrição acentuadamente caracterizada pela insuficiência de calorias e proteínas. Pode haver falta sim de outros nutrientes, como é o caso de minerais, no caso de vitaminas, mas há mais falta de calorias ou carboidratos e proteínas, mas de forma equilibrada. Há mais insuficiência ou falta de calorias e proteínas, daí que é designada desnutrição calórico-proteica. O marasmo, assim fisicamente, é caracterizado por uma magreza extrema ou falta de tecido adiposo no organismo. Do lado esquerdo, pode-se verificar aqui esta foto de dois indivíduos com marasmo. A partir desta foto, dá para perceber que existe uma magreza extrema, que até dá para ver os ossos destes indivíduos. Então, eles apresentam uma insuficiência de calorias e proteínas e, como consequência, a perda de peso. Temos mais características do marasmo, como a perda rápida e significativa de
peso, como mencionado anteriormente. Temos a atrofia muscular, fraqueza e falta de energia devido à falta de calorias. Temos a falta de apetite por ser uma doença crônica, ou seja, uma doença prolongada. Os indivíduos com marasmo, apesar desta falta de nutrientes, eles apresentam falta de apetite devido à exposição prolongada a esta condição. Temos ainda o retardo no desenvolvimento cognitivo, que significa que o marasmo afeta não só a parte física do organismo, mas também a parte psicológica. E ainda temos o crescimento lento ou estagnação do crescimento. Esta característica é mais visível ou mais comum em crianças. Temos a aparência pálida e desnutrida da pele e cabelos. Estes indivíduos podem apresentar pele enrugada, seca e descamada, que pode-se até chamar de calças largas. Podem apresentar cansaço excessivo, letargia e apatia. O que é a letargia? A letargia é caracterizada por estado de sonolência e apatia está mais relacionada com a falta de entusiasmo em fazer alguma coisa. Estes indivíduos encontram-se mais deprimidos, mais fechados, não apresentam energia para nada, então encontram-se sonolentos e apáticos. Podem apresentar cabelos quebradiços e finos, sistema imunológico enfraquecido devido a esta falta de proteínas, e esta menor resposta do sistema imunológico pode ocasionar infecções e muitas outras doenças, uma vez o sistema de defesa, que é o sistema imunológico, encontra-se comprometido. Podem apresentar também baixos níveis de açúcar no sangue. Esta última característica de baixos níveis de açúcar no sangue está mais ligado à falta de carboidratos no organismo. Uma outra forma severa de desnutrição é o kwashiorkor, que é principalmente caracterizado por uma falta severa de proteínas dentro do organismo. Este termo kwashiorkor é um termo africano que significa mal do filho mais velho. Uma vez esta condição é verificada em crianças cujo aleitamento materno é interrompido de forma precoce, devido ao nascimento de um irmão mais novo. Então, as crianças são obrigadas a deixar de mamar para dar lugar ao filho mais novo, mas estas famílias não possuem capacidades para adquirir alimentos ricos em proteínas, que são caros. A criança vai ficando desnutrida. Nesta condição, a criança consome sim carboidratos, mas a sua dieta é pobre em proteínas. E nesses países em vias de desenvolvimento, não possuem condições socioeconômicas necessárias para a compra de alimentos ricos em proteínas. Quais são estes alimentos ricos em proteínas? São geralmente alimentos de origem animal, como carnes, ovos. Então, a criança vai sendo alimentada por mais carboidratos e menos proteínas, podendo ocasionar nesta desnutrição severa. E qual é a principal característica? É o surgimento de edemas. Pode-se verificar aqui através desta foto que tem-se edemas nos pés, nas pernas e no abdômen. Então, o indivíduo ou a criança com kwashiorkor geralmente apresenta retenção de líquidos ou edemas. Isto devido a um desequilíbrio de fluidos e de eletrólitos dentro do organismo. Temos as principais características do kwashiorkor, que são os edemas, que pode ser no abdômen, pernas e mãos, como mencionado. Temos a face de meia-lua. O que significa face de meia-lua? Esta face de meia-lua é caracterizada pelo surgimento de edemas na face ou na cara, podendo dar à criança uma aparência de uma face distorcida. Apresenta também perda de peso, apesar da criança aparentemente parecer com maior peso devido aos edemas, apresenta também retardo no crescimento mental e físico, mudanças na pele. Estas mudanças são caracterizadas pelo surgimento de lesões, como manchas avermelhadas ou descamação, cabelo fino, quebradiço e descolorido, devido a esta falta de proteínas. Uma vez o nosso cabelo é geralmente constituído de proteínas. A melanina, por exemplo, é uma das proteínas que se encontra no cabelo, que é responsável pela cor preta do cabelo. Então, se o indivíduo
indivíduo tem uma ingestão deficiente de proteínas, com certeza vai apresentar um cabelo descolorido. Tem-se também a fraqueza muscular, a anemia, o enfraquecimento do sistema imunológico. Podemos perceber aqui que em ambos tipos ou em ambas formas de desnutrição temos este enfraquecimento do sistema imunológico, exatamente devido a esta falta de nutrientes. Uma vez, para um bom funcionamento do sistema imunológico, é necessário que haja presença de proteínas, de vitaminas que vão ajudar com que este funcionamento seja melhor. Então, quando nós temos enfraquecimento do sistema imunológico, o nosso sistema de defesa encontra-se comprometido e pode ocasionar a infecções. Temos também os distúrbios gastrointestinais, temos aumento na vontade de comer e irritabilidade. Diferentemente do marasmo, indivíduos com kwashiorkor apresentam uma vontade fervorosa de comer. Isto é devido à baixa produção de hormônios reguladores de apetite. Então, neste caso, o indivíduo encontra-se numa sensação de fome constante e ainda apresentam irritabilidade. Apresento aqui um quadro resumo, onde menciono as principais diferenças entre o marasmo e o kwashiorkor. Temos aqui no lado esquerdo o marasmo e no lado direito o kwashiorkor. Então, o marasmo é caracterizado pela grave falta de nutrientes em geral, mas acentuadamente carboidratos e proteínas, enquanto o kwashiorkor é caracterizado pela falta severa de proteínas, o que significa que um indivíduo com kwashiorkor consome sim carboidratos, porém apresenta uma falta severa de proteínas. O indivíduo com marasmo apresenta uma perda extrema de tecido adiposo ou gordura, podendo apresentar uma magreza extrema, enquanto que um indivíduo com kwashiorkor apresenta uma conservação do tecido adiposo e pode ainda apresentar edemas. No marasmo, os edemas são raros, mas podem ser verificados em alguns casos específicos, porém no kwashiorkor nós temos edemas predominantes e é uma das principais características desta condição. O indivíduo com marasmo apresenta apatia, letargia e depressão, o que significa que este indivíduo não tem vontade de fazer nada, não apresenta entusiasmo, encontra-se apático, deprimido e letárgico, não tem vontade de fazer nada, fica sonolento e anda deprimido e tem tendência a isolar-se, enquanto que um indivíduo com kwashiorkor ou uma criança com kwashiorkor apresenta-se hiperativa e ansiosa, podendo ainda desenvolver irritabilidade ou comportamentos violentos. Um indivíduo com marasmo apresenta falta de apetite, enquanto que um indivíduo com kwashiorkor apresenta uma vontade fervorosa de comer devido a esta deficiência na produção de hormônios reguladores de apetite. Um indivíduo com marasmo apresenta pele enrugada e seca, enquanto que um indivíduo com kwashiorkor apresenta lesões cutâneas e pele brilhante. Esta pele brilhante é devido a esta retenção de líquidos, que são os edemas. Apresento aqui uma foto de modo que possa perceber de forma prática a diferença entre marasmo e kwashiorkor. Temos esta foto à esquerda de uma criança com marasmo. Olhando assim para ela, dá para perceber que é uma criança deprimida. Até pela expressão facial, dá para perceber que está triste, acanhada, apresenta perda de peso. Podemos ver aqui também um abdômen distendido, enquanto no lado direito temos crianças com kwashiorkor, que dá para perceber através da expressão facial que são crianças irritadas, crianças hiperativas. Podemos ainda verificar aqui que apresentam um cabelo fino e pouco descolorido. Pode-se também verificar aqui este edema no abdômen. Pode-se verificar aqui claramente que existe diferença entre marasmo e kwashiorkor, apesar de, em algumas vezes, serem duas formas de desnutrição altamente confundidas. Uma junção destas duas condições forma o kwashiorkor marasmático. Este kwashiorkor marasmático é uma desnutrição aguda, uma desnutrição extrema que surge
surge como combinação do marasmo e do kwashiorkor, e nestes casos é necessária uma hospitalização imediata. Temos aqui os fatores de risco para o desenvolvimento de marasmo e kwashiorkor, ou seja, aquelas condições que podem levar ao desenvolvimento de marasmo e kwashiorkor. Temos a insegurança alimentar e falta de acesso aos alimentos nutritivos, temos a má alimentação, temos infecções frequentes. Essas infecções frequentes podem originar a problemas de absorção. E se há problemas de absorção, automaticamente ter-se-á problemas de desnutrição. Temos o aleitamento materno inadequado. Este ponto é fundamental em crianças. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a criança seja alimentada de forma exclusiva com leite materno até aos 6 meses de idade, e depois disto pode-se introduzir de forma gradual outros alimentos, porém a criança deve ser amamentada até aos 2 anos de idade. Mas quando este aleitamento é interrompido de forma precoce, é necessário que esta dieta da criança seja rigorosamente controlada através da introdução de alimentos nutritivos, como é o caso de alimentos ricos em proteínas, carboidratos, vitaminas. A criança deve ter uma dieta rígida e balanceada, de modo a evitar que desenvolva marasmo ou kwashiorkor. No caso de mães vegetarianas que têm uma dieta sem alimentos de origem animal, é necessário que possam consultar um nutricionista para que possa adequar a sua dieta e ingerir uma variabilidade de alimentos vegetais. Podem ainda consumir suplementos que contêm estes nutrientes, uma vez são extremamente importantes. Digo isto porque as proteínas são geralmente encontradas em produtos de origem animal. Apesar de alguns alimentos de origem vegetal apresentar proteínas, mas na maioria de proteínas essenciais encontram-se em alimentos de origem animal. Então, se você está grávida e é vegetariana, é necessário que consulte um nutricionista de modo a lhe ajudar a adequar a sua dieta e começar uma suplementação para poder repor estes nutrientes, uma vez o seu bebê precisa dessas proteínas para o seu desenvolvimento. Temos ainda as condições socioeconômicas desfavoráveis, como o caso da falta de recursos financeiros e educacionais. Uma vez, para além da falta de dinheiro para poder adquirir estes alimentos nutritivos, a falta de educação também é um dos fatores, pois as pessoas não sabem qual é o valor destes alimentos, não sabem quais são os alimentos ricos em proteínas, não sabem quais são os alimentos ricos em vitaminas, não sabem qual é a importância de uma alimentação equilibrada e saudável. Então, é necessário que haja uma educação relacionada à nutrição para que possa resolver este problema. Temos também as falhas no sistema de saúde, onde pode-se verificar que certos indivíduos não têm acesso a melhores condições do sistema de saúde, onde algumas mulheres grávidas não têm acesso a hospitais para realizar de forma adequada o pré-natal, para que haja um controlo do seu organismo. E temos ainda a falta de diagnóstico precoce e tratamento adequado. Neste caso, pode ser que o indivíduo apresente uma forma de desnutrição, mas ao longo do tempo isto ir se agravando e evoluir a uma situação crônica de desnutrição, como é o caso do marasmo. Então, é sempre necessário prestar muita atenção nos sintomas, é sempre necessário optar pela prevenção, de modo a evitar estas condições. O tratamento do marasmo e kwashiorkor consiste na correção gradual da desnutrição, através da introdução da alimentação adequada e balanceada. Esta correção deve ser feita de forma gradual, o que significa que não deve se introduzir quantidades enormes de uma só vez. E é sempre necessário que haja acompanhamento médico. Esta alimentação adequada envolve a introdução
de alimentos nutritivos, ricos em carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, entre outros, sempre sob orientação médica. Tem-se também o tratamento de infecções, estas infecções que podem ocasionar os problemas de má absorção, então é sempre bom que haja o tratamento das infecções e apoio psicológico, uma vez a desnutrição não só afeta o bem-estar físico do organismo, mas também o bem-estar psicológico. Então é necessário que crianças ou adultos com condições de desnutrição, marasmo e kwashiorkor tenham um apoio psicológico. Vimos aqui que estas duas formas podem afetar o psicológico da criança, como por exemplo o marasmo, em que a criança encontra-se apática, encontra-se deprimida, letárgica. Isto acaba afetando a condição social desta criança, assim como o kwashiorkor, em que as crianças apresentam irritabilidade. Então, esta condição acaba afetando nas questões sociais desta criança. E é, sim, muito importante que a equipe médica trabalhe em conjunto, no caso de nutricionistas, enfermeiros, médicos, psicólogos, de modo a ajudar estes indivíduos com estas condições. Prevenção. A prevenção do marasmo kwashiorkor consiste na promoção de dietas equilibradas e saudáveis, melhoria no acesso aos alimentos nutritivos, educação sobre nutrição, que é extremamente importante para que possa se saber qual é o valor destes alimentos nutritivos e como introduzir esta alimentação equilibrada, e a melhoria das condições socioeconômicas das populações geralmente afetadas. Foi mencionado aqui que as populações geralmente afetadas são aquelas que estão em países em vias de desenvolvimento. Então, se há melhoria das suas condições socioeconômicas, elas poderão ter acesso a estes alimentos nutritivos, poderão ter condições de comprar estes alimentos ricos em proteínas. Obrigada por me assistir até aqui. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, partilhe e subscreva-se ao canal para não perder nenhuma novidade, pois o canal reserva muitas surpresas para si. Até o próximo vídeo.